dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor, da misericórdia de Deus, tá? A gente vai estar conversando isso. Como é que a gente faz, como é que a gente tem feito? A gente tem lembrado que Deus já se manifestou, tem se manifestado desde a época de Adão. Deus tem falado aos homens, Deus tem falado às pessoas, todas as pessoas, em todos os lugares. Entendeu? A revelação de Deus é perfeita, é completa. O mínimo necessário, todo mundo entendeu. O mínimo necessário. Entende? Então, todo mundo conhece sobre Deus. De uma forma, porque cada um tem um jeito diferente, um pensamento diferente, uma maneira de ver a vida diferente. Então, Deus diferenciou-se no entendimento dessas pessoas, mas é o mesmo Deus. Só que cada um viu dentro de um ponto de vista diferente. Percebeu a coisa? Então, muito bem. Deus se revelou a todo mundo. É por isso que Abraão encontrou entre outras pessoas, né? Mas encontrou Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, Senhor, quem foi que falou para ele sobre esse Deus? A criação, a revelação de Deus falou para esse homem, né? E hoje em dia, somente os cristãos é que pregam? Não. É por isso que Jesus disse para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além de vocês. Entendeu? Então não é nós que somos os únicos, não. Deus tem se revelado a todo mundo. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente pode conhecer mais de perto isso que ele tem revelado? Jesus Cristo. Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus. Então, conheceu o mínimo necessário sobre Jesus, conheceu, então, o mínimo necessário da revelação de Deus. Então, como é que a gente trabalha? A gente diz assim: tudo que seja coerente com Jesus, tudo que tem a ver com Jesus, tudo que concorda com tudo que Jesus foi, ensinou, deu testemunho, etc., tudo que é coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, é palavra de Deus. Agora, tudo que não for coerente com Jesus, tudo que é contrário, discorda, vai ao avesso do que Jesus foi e ensinou, tudo que seja incoerente a ele, dentro ou fora da Bíblia, não é de Deus. Só é de Deus o que é coerente com Jesus. Deus não é dúbio. Deus não muda de uma hora para outra, de maneira nenhuma. Deus é único, perfeito. Tudo que é coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, é de Deus, é da palavra de Deus. Tudo que é incoerente a Jesus, dentro ou fora da Bíblia, não é de Deus. Não é de Deus. Quer um exemplo? Moisés disse: se uma mulher for apanhada em adúltera, apedreje. Jesus disse: não, porque vocês não têm autoridade. Então não é de Deus. Se Jesus não concorda, não é de Deus. Bonito isso, né? Perfeito. Não tem dor de cabeça. Só é de Deus o que é coerente a Jesus. Somente. Pode vir da cabeça de Moisés, pode vir da cabeça de Davi, pode vir da cabeça dos profetas, pode vir da cabeça de Paulo. Se não for coerente com Jesus, não é de Deus. Paulo disse assim: olha, pega Alexandre o Latoeiro, que era um joio no meio da igreja, e entrega para Satanás. Tira do meio de vocês. Isso não é de Deus. Não é de Jesus, porque Jesus disse: o joio é para crescer aí dentro, no meio do trigo. Fácil. Então, coerente com Jesus é de Deus. Incoerente com Jesus não é de Deus. Pode ser de quem for, mas não é coerente com Deus. Não é coerente com Jesus. Entendeu? Muito bem. É nisso que a gente está trabalhando para analisar os salmos.
Estamos no 37. Até agora, do 37 que a gente já viu, somente 2 são coerentes totalmente com Jesus. O 19 e o 23. O resto, muita coisa totalmente ao contrário do ensino de Jesus. Inclusive esse 37. Já estamos agora, vamos hoje para a quarta parte, né? Quarta parte. Vamos ver. Salmo 37. Então está aqui, Salmo 37. O título que é dado a ele é A Felicidade dos Perversos é uma felicidade temporária, não é? O título que vem do original é Salmo de Davi, ou seja, Salmo escrito por Davi, ou Salmo que alguém escreveu por ordem de Davi, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi, tá bom? Então é isso que são os sentidos disso quando fala Salmo de Davi. Então tá aqui a primeira parte, aqui tem a segunda parte, agora aqui a terceira parte que nós já vimos, e hoje a gente conversa sobre a quarta parte que vai do versículo 31 até o versículo 40. Tá bom? Então vamos ver o que é que ele nos fala nessa oportunidade, tá? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Muito bem. Versículo 31. O salmista diz assim: a lei, aqui ele está falando a respeito do justo, tá? A lei de seu Deus está em seu coração. Seus passos não serão abalados. O perverso espia ao justo e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixa em suas mãos, nem também o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás que os perversos serão removidos, exterminados. Imagina Jesus falando uma coisa dessa, hein? Nada a ver com Jesus isso. O que mais? Versículo 35. Cadê? 35. Eu vi ao perverso violento crescer como a árvore verde natural na terra. Porém, ele já foi embora, e eis que ele não existe mais. Eu procurei e não foi achado. Olha ao sincero e vê o correto, porque o fim de tal homem é a paz. Mas os transgressores serão juntamente destruídos. O coração do salmista é essa coisa perversa. Ele fala dos outros que é perverso, mas o coração dele é cheio de ódio, raiva. Ele quer a destruição do outro, né? Então veja só, serão justamente destruídos. O fim dos perversos será eliminado. Porém, a salvação dos justos vem do Senhor. Que é a força deles no tempo da angústia. E o Senhor os socorrerá e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará, porque nele confiam. Tá? Então esse é o Salmo 37, essa última parte, versículo 31 até 40. Vamos então analisar. Olha, entre as coerências com Jesus, não encontramos nada nessa quarta parte. Nada. E a gente vai analisar então cada versículo. Agora, entre as incoerências de Jesus, com Jesus, então está aqui, versículo 31. A lei de Deus está no coração do justo. A lei de Deus está no coração do justo, assim os seus passos não serão abatidos. Uma coisa é certa, a lei do Senhor está no justo e ele tem prazer nisto, e isto o livra de muitos perigos. Mas no espírito do salmista há uma coisa séria que está errada. Deus
planta sua lei, sua vontade, sua revelação no coração de todo mundo, sem exceção, pois todos foram criados à sua imagem e semelhança. Então, só a imagem e semelhança faz com que a lei do Senhor, a vontade de Deus, os projetos de Deus, a mente de Deus esteja no coração de todo ser humano. Olha aí, mais um caminho para que a revelação seja conhecida por todos. Ora, a revelação está aí. E eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, meus olhos têm uma certa facilidade para entender o que Deus está me falando através da criação e tudo mais. Entendeu? Então, essa lei do Senhor, essa vontade, essa ação de Deus, todos sabem, todos conhecem, justos e injustos, porque Deus ama todos e todos foram criados à sua imagem e semelhança. A segunda incoerência do texto com Jesus, versículo 32. O perverso procura prejudicar o justo muitas vezes e de muitas maneiras. O salmista está tão bêbado de sua vontade em controlar Deus e seu poder contra seus considerados inimigos, que não percebe que ele mesmo tem sede de querer o mal dos outros. Ele está cheio de ódio, cheio de raiva. Ele não quer apenas ficar livre do problema, não. Ele quer a humilhação do outro. Ele quer a destruição do outro. Isso é ódio, não é amor. Amor não trabalha assim. O amor pode, no máximo, você dizer assim, não, me livra, Senhor, desse problema que o outro está criando. Mas não, o salmista não quer isso, não. O salmista, porque isso Deus já faz e ele sabe que Deus faz. É por isso que ele ainda está vivo e contando o caso. O que ele quer não é isso, não. Ele quer a humilhação do outro, ele quer a destruição. Ele quer que o outro seja removido. Foi o que o texto falou. É um espírito que está longe de estar com Jesus. Entendeu? Então vamos ver. Versículo 32, né? Eu terminei. Seu poder contra seus considerados inimigos, que não percebe que ele mesmo tem sede de querer o mal dos outros. Ele mesmo quer a morte e o extermínio dos outros. É certo que a gente julga os outros pela gente. Eu imagino que todo mundo é ruim, quando aqui dentro do meu coração eu sou ruim. Aí eu acredito que todo mundo é igual. Se eu tenho um coração bom, eu fico achando que todo mundo é bom. Eu vou ter muitas decepções, mas eu vou sair ganhando muito mais, porque eu vou estar mais tranquilo no mundo. Mas se eu sou uma pessoa desonesta, eu vou achar que todo mundo é desonesto. É assim que funciona. Entendeu? Muito bem. Principalmente quando não se ama, né? Versículo 33 é a terceira incoerência com Jesus nesse texto. Ele diz, mas o Senhor protege o justo, não o deixa sob o domínio do perverso, nem o condena no julgamento. Jesus lembra que todos são injustos e que Deus ama a todos. Todos são injustos, não há um justo sequer. E que Deus ama a todos. Diz também que ele não julga ou condena ninguém. Cada pessoa é que se autocondena quando rejeita o convencimento do Espírito Santo. Não é Deus que condena, é a pessoa que não vai para a salvação, né? Cadê? Rejeita o convencimento do Espírito. Por isso é que todos já estão julgados. Todos já estão julgados. Portanto, não haverá o tal julgamento final. Já estão julgados. Jesus falou, quem crê, né? Quem crê não será julgado nem condenado, mas quem não crê já está condenado.
Não há nada de julgamento. Já está tudo pronto, né? Versículo 34. Versículo 34 é a quarta incoerência do texto com Jesus. Presta bem atenção. Espera no Senhor, guarda teu caminho, e o Senhor te exaltará. Te fará herdar a terra e tu verás o extermínio. Coração maligno, viu? Coração perverso. Espera no Senhor, guarda teu caminho, e o Senhor te exaltará, te fará herdar a terra, e tu verás o extermínio dos perversos. Verás o extermínio deles. A Bíblia diz que ninguém espera no Senhor, ninguém guarda seu caminho. O pouco que fazemos é mérito somente dele e com a ajuda dele. Além dessas afirmativas, o salmista erra ao usar tudo isto para dizer a Deus que é o mínimo que ele pode fazer com o salmista e com os seus amigos obedientes, né? Obedientes, é protegê-los e dar-lhes o privilégio de assistir o extermínio de seus inimigos. Olha, toda vez que você vê gente procurando extermínio de outros, isso é fascismo. Você tem uma causa e todo mundo que for contrário a essa causa, você quer que seja destruído. Isso é fascismo. Isso está na Bíblia. Que coisa, né? O salmista fazendo isso. Ele pode fazer, aí cadê? Ele pode fazer com ele, o salmista, e com seus amigos obedientes, protegê-los e dar-lhes o privilégio de assistir o extermínio de seus inimigos, pura maldade do salmista. Pura maldade do salmista. O versículo 35 e 36 é a quinta incoerência com Jesus. Eu vi o perverso crescer e definhar como uma grande árvore. Ele está dizendo a Deus que quer ver também seus atuais inimigos serem diminuídos, humilhados, exterminados. Puro espírito mesquinho que só o joio pode ter até diante de Deus. Usar esse tipo de conversa no contato com Deus é chegar ao mínimo do mínimo do mínimo e entender que isso seja agradável a Deus. Versículo 37, 38 é a sexta incoerência com Jesus. No entanto, vejamos o homem justo, a vida dele é de paz. O salmista falando. Ao contrário da vida e o fim dos perversos, que é destruição. Aliás, isso aqui é a palavra dele ainda, né? Olha, no entanto, vejamos o homem justo, a vida dele é de paz. Ao contrário da vida e o fim dos perversos, que é a destruição. Ele insiste na destruição dos seus inimigos. Mais uma vez, o salmista faz a comparação entre os amigos e os inimigos de Deus. O que Deus faz com um e com o outro, e que é certo que fará sempre, não é? Também agora com os atuais inimigos do salmista. Ele está dizendo o seguinte, olha, há os amigos e os inimigos. Eu sempre vi Deus atuando contra os inimigos, aos olhos dele, né? Atuando duro contra os inimigos e favorável aos amigos de Deus. Amigos somos nós, eles são inimigos, né? E o versículo 39 e 40
são a sétima incoerência com Jesus. A salvação do justo vem do Senhor, que lhes dá força diante da angústia para os socorrer e os livrar dos perversos. O salmista, em seu espírito carnal, declara algo que espera que o Senhor cumpra, para que ele possa ver a destruição e o extermínio de seus inimigos. Então, é todo um jogo que o salmista faz no Salmo 37 para, no final, dizer para Deus: Senhor, você não tem outra alternativa a não ser duro contra aqueles que eu considero meus inimigos. Porque eu sou teu amigo e eles são teus inimigos. Eu sou obediente e eles são desobedientes. Tá bom? Então, esse é o espírito, né, do salmista, e que muitas vezes a gente usa, né, para adoração a Deus. Textos como este, textos cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de carnalidade. Mas a gente diz, está na Bíblia, então serve para adoração, né? Serve para adoração. A gente já sabe que, mesmo na Bíblia, o que não é coerente com Jesus não é de Deus. Não é de Deus. Tá bom? Muito bem. E antes de terminarmos esse primeiro momento do culto, a gente vai aqui apresentar então esse material aqui que fala, né, que comemora, né, os mais de 100 mil visualizações do nosso culto. Mais de 100 mil visualizações. Não é pouca coisa não, tá? É muita gente e a gente louva a Deus por isso. Essa oportunidade de adorar a Deus com tanta gente e em tantas oportunidades, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente convida para que você, não é, e as pessoas possam curtir todos os nossos vídeos e possam se inscrever no nosso canal. Essa é uma das maneiras que o YouTube coloca para que a gente vá mais longe. Se você quiser comentar, comente também, entendeu? É outra maneira que o YouTube entende que deve espalhar mais, para que mais pessoas, não é que pensem, venham pensar igual a mim, não, mas é que tenham algum conteúdo para repensarem o que creem, o que pensam, o que fazem, né, na relação com Deus. Tá bom? Então, esse aqui é para comemorar esses mais de 100 mil visualizações que a gente tem tido, tá? Muito bem.